Por que o seu bebê deve ficar em solo firme? Você sabia que isso era importante para ele? Bom, meu nome é Roger Hansen, sou doutor em educação, sou especialista em educação infantil e quero conversar com você nesse vídeo sobre esse tema tão importante, tão relevante para o desenvolvimento da sua criança. Sempre que nós imaginamos um bebê, uma criança muito pequena, nós concebemos que ela precisa de um ambiente super acolhedor. E é verdade, isso é correto. Porém, nós associamos muitas vezes com um ambiente acolhedor um piso que seja fofo, que seja flácido, que seja mole, porque isso representa para nós uma atitude de cuidado, de carinho com a criança. Mas aí há um equívoco, porque você sabia que, na verdade, os bebês precisam e muito de um piso firme? Isso mesmo, vou te explicar porque há muitas razões, mas eu quero destacar duas das essenciais. A primeira é o que nós podemos chamar de segurança externa. O que é segurança externa? A criança, quando vai aprender a caminhar, você imagina que nós estamos falando de uma criança muito pequena, de um bebê, de ainda alguns meses, ou que está próximo de um ano, está dando seus primeiros passinhos, arriscando se colocar em pé, e ele não tem sequer confiança nas suas próprias pernas. Ele não sabe se o seu corpo vai firmá-lo para ele conseguir assumir a postura de ficar em pé. Ele não sabe se dá para ter plena confiança e dar um passo ainda, porque ele não consegue coordenar exatamente ainda o seu corpo. Então, quando ele reúne essa coragem e dá um passo, que ele encontra um piso mole, um piso flácido, uma almofada ou um piso emborrachado, bastante flácido, que titubeia, que afunda o pé do bebê, ele se desequilibra e cai. Então ele demorou um tempo para conquistar essa coragem e conseguir dar aquele primeiro passo, mas agora ele sentiu que há uma insegurança externa, quer dizer, o ambiente não ajuda essa criança a ficar em pé e a se movimentar. Então veja, o ambiente aqui nós estamos falando especificamente do solo. Por outro lado, se você tem um solo firme, um piso rígido, quando esse bebê dá esse passo, por mais que ele não tenha ainda esse controle, essa coordenação do seu próprio corpo bem estabelecida, ele pode confiar que o solo é firme, ele pode se apoiar que o solo não vai ceder, não vai titubear. O solo dá segurança para ele, né? Então é muito importante que nós possamos ter um solo, um piso firme para oferecer segurança externa para essa criança pequena poder se desenvolver bem. O outro motivo é que nós costumamos chamar de segurança interna. O que é segurança interna? A criança, como todos nós, ela tem o seu tônus muscular. O tônus é a consistência da musculatura. E a criança ela regula no início da vida, como os bebês são muito jovens e ainda ficam por longos meses deitados, por muito tempo, essa criança acaba regulando a consistência dos seus músculos de acordo com a percepção, a leitura que ela faz do solo. Se esse solo é muito mole, é muito flácido, ela regula naturalmente o seu tônus muscular para que ele possa ser mais rígido, mais firme. E qual é a consequência disso? Quando essa criança conhece apenas um solo mole, um solo flácido, essa criança vai entendendo com o seu organismo que ela precisa sempre manter um tônus muscular mais rígido. E ela vai crescendo assim quando os pais a levam para um outro local que tem um piso firme, um piso rígido, ela cai, e quando eu falo cai, é da altura do próprio corpo, ela está andando, desliza e cai ao solo, ela tem essa consistência gerada pelo tônus muscular mais rígido, né? Ela tem essa consistência muscular muito dura, muito firme, e ela tende a se machucar mais. Então é muito importante que a gente possa manter a criança em um piso firme também por esse motivo, porque a criança vai regular o seu tônus muscular para que ela possa ter uma consistência adequada, de que quando ela caia, quando ela deslize, a consistência dos seus músculos possa absorver melhor o impacto de um piso que é firme. Então, na verdade, quando a gente oferece para a criança exclusivamente um piso mole, flácido, isso é uma espécie de engano da criança que nós produzimos, é claro, de forma inconsciente, sem saber que nós estamos gerando algo prejudicial para a criança. Então, o que é o ideal? É claro que as pessoas se preocupam, mas não vai machucar, etc. Eu creio que isso ficou esclarecido
com o que nós explicamos, mas tem ainda outras preocupações. Não é frio o solo, é claro que muitos solos rígidos são frios, um piso cerâmico, por exemplo, ou até um piso de madeira que é mais quentinho, mas que ainda assim no inverno pode ser frio. Então é importante você usar, quando o solo ele oferece ainda uma temperatura que é fria, uma pequena manta, um tecido, uma flanela de algodão que possa aquecer esse solo, mas não evitar a consistência firme que o solo precisa guardar. Se você puder escolher um solo, um assoalho de madeira, além de ser firme, ele traz esse aconchego que é muito próprio dos ambientes que são revestidos de madeira. Há hoje em dia tecnologia para pisos que podem ser aquecidos, mas caso a família, caso aquela pessoa que precise muito fazer isso com o seu bebê não tenha condições, ela pode usar um revestimento em uma parte da sua casa, e se não tiver condições de fazer pelo menos numa parte da casa um revestimento que seja mais quente e ao mesmo tempo firme, você pode usar inclusive papelão. Quando eu falo isso, as pessoas muitas vezes me dizem: poxa, Roger, mas papelão é uma coisa que fica feio. Eu digo, é verdade, mas se você não tem condições de fazer um revestimento do piso para que ele permaneça firme e aquecido, é melhor você usar um revestimento como um papelão, que é bastante simples, não é? É barato, mas não é tão estético, porém oferece as condições adequadas de desenvolvimento para o bebê, do que você ter um piso maravilhosamente bem feito, estético, mas que ele não ajuda e, pelo contrário, prejudica o desenvolvimento dessa criança. Então eu espero que você possa utilizar essas dicas para criar esse contexto adequado para a criança se desenvolver bem. E um elemento fundamental que deve compor esse contexto é o piso firme para o bom desenvolvimento dos bebês.